Um dia falar da luz do Espírito Santo e santa como a luz do sol, da lua, os anjos, quem nasce no Espírito Santo e santa, o irmão que quer nascer no Espírito Santo, a irmã que nasce no Espírito Santo, é real, é verdadeiro o Espírito Santo, tem que acreditar. Tem gente aí que não acredita, diz que acredita nela própria e não é no Espírito Santo e Santa, que é aquela luz como o sol, e está se exibindo como a força daquela luz fosse deles, mas não tem também essa força toda, porque aquela luz não pertence a eles, pertence ao Espírito Santo e Santa e tem a própria força, aquela luz. Eu sou o homem Ricardo Sanara, não sou as outras pessoas também, tem a minha força própria do Espírito Santo e Santa, tem a imagem de próprio Jesus, o Cristo. Então, quando Ricardo Sanada foi atacado, porque ele viu a imagem do Cristo no próprio Ricardo Sanada. Então, eles vieram para cima, cada imagem do próprio Cristo. A imagem do Cristo sai quando dá risada por causa do Espírito Santo e Santa. Provando que o Espírito Santo é real e verdadeiro. Então a Espírita Santa também é verdadeira. Aí tem que ser o irmão e a irmã no Espírito Santo e Santa. O amigo do Espírito Santo e Santa. Amigo naquela luz do Espírito Santo, amiga da Espírita Santa, daquela luz. Se não quer ser como irmão, vai ser como amigo ou amiga, Espírito Santo e Santa e verdade. Aquela luz faz o Espírito Santo do próprio Cristo lá, o Pai do Cristo, não sei como que é, mas é mais ou menos assim. Representando a luz do Espírito Santo e Santa, se é o Pai do Cristo, eu não sei se é daquela luz que nasceu o Cristo. Essa luz ali, ó, quando o Cristo nasceu, também surgiu lá para os 4 magos lá de Israel, lá os pastores, aquele quem nasce no Espírito Santo e Santa, aí vai ter aquela luz como o sol. Está lá na igreja católica, numa placa de ferro, lá uma bola branca, é aquela luz como o sol. Quem nasceu no Espírito Santo e Santa, o cristão tem aquela luz ali no céu, é como um sol, está no mundo todo. Não tiver um cristão, se for fiel, o verdadeiro mesmo, vai ter aquela luz do Espírito Santo e Santa. Se for falso, não tem. O Papa, para ser santo, ele vai ter que ter aquela luz como o sol do Espírito Santo e Santa. O Espírito Santo é o próprio Pai, Espírito Santo e Santa. Batizar o Filho e a Filha no Espírito Santo e Santa, para ser todo filho do Espírito Santo e Santa, e ser fiel ao Pai, Espírito Santo e Santa, e seus filhos e filha do Espírito Santo e Santa. Então o Pai é o próprio Espírito Santo e Santa. Eles oram lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado, porque o Pai é o próprio Espírito Santo. Primeiro vem Pai, Espírito Santo, o Filho do Espírito Santo, a Filha do Espírito Santo. Então, o Pai, Espírito Santo, o Filho do Espírito Santo, a Filha do Espírito Santo. É melhor, porque aí vai pôr o Pai na frente e não adulterar com outras coisas ou pecar com algo que não é o Espírito Santo, o Pai. Então põe lá Pai, Espírito Santo, que é aquela luz como o sol. O Pai é o Espírito Santo e Santa. O Filho do Espírito Santo, a Filha do Espírito Santo, para não pecar e não adulterar com algo que não é o Pai, Espírito Santo e Santa. Ponha sempre o Pai, Espírito Santo e Santa na frente. E os filhos depois, as filhas também, para não adulterar e não pecar contra o seu Pai, Espírito Santo e Santa.